Afinal, quanta proteína o nosso corpo consegue absorver em cada refeição? É isso que eu vou falar nesse vídeo. Então, para te entender esse assunto, fica comigo até o final. E aí, tudo bem? Eu me chamo Maurício e como tu percebeu aí pelo título desse vídeo, hoje a gente vai entender como que o nosso corpo processa a proteína e quantas gramas de proteína ele consegue absorver por cada refeição. Principalmente quando a gente está falando em uma dieta à base de plantas, à base de vegetais, já que as proteínas sempre são um grande tabu quando se fala em ganho de massa e dieta vegetal. Vamos tentar entender nesse vídeo como que esse processo funciona. Mas antes da gente entrar no assunto em si, eu quero pedir para que tu já curta esse vídeo, se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito e também ativa o sininho das notificações, porque assim sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, tu vai ficar sabendo. Também quero te convidar para conhecer o meu Instagram, porque lá eu posto conteúdos diariamente relacionados a esse assunto de ganho de massa muscular seguindo uma dieta 100% vegetal. E é claro, compartilhe esse vídeo com alguém que tu acredite que possa ter essa dúvida e possa se interessar por esse tipo de conteúdo que eu posto aqui. Então, quando a gente fala em absorção de proteína, existe um dado que circula muito por aí que fala que o corpo consegue absorver somente 30 gramas de proteína por cada refeição. Mas será que esse valor é correto? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente está falando em corpo humano, existem organismos diferentes, metabolismos diferentes, existem uma série de fatores que interferem no funcionamento do nosso corpo e na fisiologia dele. Então é totalmente incorreto a gente dizer que existe um valor específico em que todas as pessoas vão se encaixar naquele valor. Então é impossível dizer que todas as pessoas vão conseguir absorver essa quantidade exata de proteína por refeição, tá? O que acontece é que existem diversos estudos que buscam compreender como que o nosso corpo consegue absorver a proteína, quais são as quantidades, e a gente chegou em alguns valores, que é entre 0,2 a 0,4 gramas por quilo corporal que tu vai conseguir absorver ali por refeição. Isso significa que um adulto de mais ou menos uns 70 quilos vai conseguir absorver por refeição em torno de 28 a 30 gramas de proteína. É claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas na média é isso. Isso significa que se tu tiver mais massa muscular, por exemplo, for mais pesado em massa muscular, o teu corpo vai conseguir absorver mais proteína. Por quê? Porque tu vai ter uma quantidade maior de músculos que vai precisar desses aminoácidos essenciais. Porém, o que a gente precisa levar em consideração? Como eu disse, não tem como dar um número absoluto. A gente precisa levar em consideração a digestão da proteína. Quando tu ingere proteína, a primeira coisa que acontece é que o nosso organismo ele não digere a proteína já imediatamente, como ela faz com outros, por exemplo, o carboidrato. Se tu comer um carboidrato, por exemplo, principalmente os de baixo índice glicêmico, que são aqueles mais simples, o que vai acontecer? O nosso corpo vai absorver muito rápido esse carboidrato e já vai jogar na corrente sanguínea logo em seguida. Com a proteína não acontece isso. A proteína ela é digerida de uma forma bem mais lenta. Então, quando tu consome uma quantidade maior de proteína, uma quantidade grande de proteína, o teu estômago ele vai processar essa proteína de uma forma bem mais lenta. Quando o estômago detecta que tem uma grande quantidade de proteína ali nele, naquele alimento que tu consumiu, ele vai secretar alguns hormônios que vai atrasar o processo de digestão. Então o processo de digestão vai acontecer de uma forma mais lenta. Somente depois desse processo de digestão do estômago é que a proteína vai para o nosso intestino, que é lá onde acontece a absorção de fato. O que acontece é que no nosso intestino existem alguns transportadores que vão se ligar a esses aminoácidos e conduzir então os aminoácidos das proteínas para a corrente sanguínea. Esse número de transportadores ali presentes é limitado, então realmente a absorção no intestino ela vai ser um pouco mais limitada. Porém, como eu falei, o processo de digestão do estômago até chegar ali no intestino, ele não acontece imediatamente assim que tu consumiu o alimento. Então, quanto maior for o teor de proteína naquele alimento, mais vai ser demorado o processo de digestão. Tanto é que quando a gente come muita proteína, a gente tende a ter aquela sensação de estômago pesado, a gente fica com uma sensação de mais saciedade até, porque a proteína ela demora mais tempo para digestão.
Tanto é também que quando a gente fala em alimentos com carboidrato que tem proteína junto, o processo de digestão daquele carboidrato é também mais lento. Apesar do carboidrato ele tender a ser quebrado e enviado já rapidamente para a corrente sanguínea como glicose, quando ele está associado com a proteína, esse processo é mais lento, então a gente chama esses carboidratos de baixo índice glicêmico. Tá? Então, tu precisa entender isso. Existem esses valores em que a gente consegue absorver por refeição de proteína? Existe. E fica nesses valores que eu te falei. Em torno de 0,2 a 0,4 por grama. Gramas por quilo corporal, porém tu não pode levar esse número ao pé da letra, porque como eu falei, o processo de digestão da proteína, ele acontece de uma forma mais lenta quanto mais proteína tu ingerir naquela refeição. O que tu pode fazer, o que eu recomendo, se o teu objetivo for ganhar massa muscular, que tu busque distribuir o máximo possível a proteína ao longo das tuas refeições. Eu, por exemplo, faço em torno de umas 4 refeições por dia e eu tento inserir uma quantidade legal de proteína em todas elas, porque assim eu vou saber que o meu corpo está conseguindo absorver aquela proteína e que eu não estou, digamos assim, desperdiçando proteína, sendo que o meu corpo vai eliminar, porque o nosso corpo, o que acontece? Quando a gente ingere uma quantidade muito alta de proteína, o nosso corpo ele tende a eliminar, principalmente na urina, aquele excesso proteico que a gente inseriu, tá? Se tu ingere proteína basicamente da tua alimentação, dificilmente isso vai acontecer, tá? Porém, se tu combina alimentação e suplementação, é bom tu dar uma cuidada, porque talvez tu esteja ingerindo mais proteína do que teu corpo consegue absorver, né? Já que com a suplementação a gente consegue ingerir muito mais proteína do que simplesmente na alimentação, e talvez o teu corpo esteja eliminando esse excesso proteico e tu esteja literalmente jogando dinheiro fora, tá? Então, o que eu posso te dizer, os valores que eu posso te dizer que a ciência conseguiu comprovar são esses, né? Como eu disse, não tem um valor absoluto de pessoa, universal para todas as pessoas, existem esses valores que variam e, além disso, tem toda essa questão do processo de digestão da proteína, tá bom? Mas para te ter uma base, é mais ou menos esse valor. Se tu tem uns 70 quilos por aí, 70 e poucos quilos, vai ser em torno de 30, 35 gramas, mais ou menos, que tu vai conseguir absorver nas tuas refeições, tá? Então, tenta distribuir o máximo possível da tua proteína, que eu tenho certeza que tu vai conseguir ter bons resultados. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, que tu tenha conseguido compreender quanto que o teu corpo consegue absorver de proteína por refeição. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!